E olha, é sobre essa esperança que eu quero falar com você nessa noite. A palavra esperança, no grego, é elpis. Você lembra aí de Elvis Presley? Elpis. E a palavra esperança, no hebraico, é tikvá. Só que o interessante é que tikvá, no hebraico, ele significa esperança, mas ele também significa corda. Isso aponta para quê? Que nós estamos amarrados em Deus na esperança de coisas boas. Pastor, como é que eu vou saber, lendo a Bíblia, quando que tikvá, que a Bíblia foi escrito no Velho Testamento, principalmente em hebraico, como é que eu vou saber que tikvá é esperança e tikvá é corda? Pelo contexto. Nós temos algumas palavras assim em português. Manga, por exemplo. Você tem manga, que é uma fruta, mas tem manga de camisa. Como é que você vai diferenciar uma manga da outra manga? Pelo contexto. E da mesma maneira a palavra esperança, tikvá. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, nessa virada de ano na sua vida. Nós temos um texto da palavra de Deus, lá em Zacarias 9, versículo 11 e 12. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: quanto a ti, Sião, por causa de quê, irmãos? Por causa do sangue da tua aliança. Tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Olha só, o Senhor está falando, por causa do sangue da aliança. Nós estamos debaixo do sangue da aliança. O sangue da aliança é o sangue vertido do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por causa desse sangue da aliança, a palavra de Deus está dizendo: olha, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Lá não é lugar para você. Versículo 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Tem uma outra versão, que eu acho melhor também. Em vez de preso, está escrito prisioneiros da esperança. Voltai, ó à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Essa promessa é para você. Por que, pastor, que é para mim? Porque no versículo 11 fala, por causa do sangue da aliança. Quantos estão debaixo do sangue aqui? Essa promessa é para você. Antes, você era um prisioneiro da incredulidade, o prisioneiro da depressão. Você só esperava coisas ruins. Você se esforçava em ter uma boa expectativa quanto ao futuro, mas você não tinha garantia nenhuma que o seu futuro seria bom. Mas por causa do sangue da aliança, você agora se tornou um prisioneiro da esperança. Por mais que notícias ruins te cercam, por mais que o ambiente ao seu derredor esteja ruim, mas dentro de você, você não consegue ficar sem a esperança de que coisas boas virão. Amém, meus irmãos? Pastor, por quê? Por causa da obra consumada do Calvário. Antes, você era um escravo do pecado. O pecado te dominava. E como escravo do pecado, escravo do diabo, você não podia esperar coisas boas, porque em todo o tempo o pecado vinha e te falava: olha o seu pecado aí, por que você acha que você vai ganhar coisas boas? E por mais que você se esforçasse para fazer boas obras, as suas boas obras não mudavam a sua condição de pecador. Mas aí você creu na obra consumada, e agora você se tornou um escravo da justiça. Presta atenção, quando você era escravo do pecado, por mais que você fizesse boas obras, você não mudava a sua posição. Agora é o mesmo, você é um escravo da justiça. Por mais que você cometa más obras, isso não muda a sua condição. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. E nessa posição você pode sim ter uma santa expectativa, ter uma esperança, um tikvá. Você está amarrado na esperança de que coisas boas estão vindo da parte de Deus sobre a sua vida. Com essa expectativa, irmãos, eu te faço uma pergunta: o que você está esperando
para o ano de 2022, ó prisioneiro da esperança. O que você está projetando para o seu ano? Nós fizemos aí nosso envelope das primícias. Se você ainda não escreveu, você pode ir escrevendo. Tem alguns envelopes aqui à frente também, se você não pegou. Escreva. Porque olha, escreva muito. Porque sabe o que vai acontecer na nossa virada de ano, de 2022 para 2023? Nós vamos escrever os nossos testemunhos. Aquilo que Deus fez no ano de 2022. Por isso que você tem que pedir muito. Porque na hora que você chegar lá em dezembro e olhar para trás, você vai ver o tanto que Deus fez na sua vida em 2022. E você vai preencher agora, é testemunho. Conta, quantas são as bênçãos, se você dá conta de contá-las. Então você precisa escrever, porque vai ser tanta bênção, tanto favor de Deus, que você não pode se esquecer de nenhum deles. Porque você se tornou agora um prisioneiro da esperança. E olha, irmãos, pastor, eu tenho vivido dificuldades, circunstâncias adversas. Muito tempo estou vivendo um vale na minha vida. Mas há uma promessa de Deus, que mesmo no vale, haverá uma porta de esperança para você. Vamos ver isso na palavra de Deus? A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava para entrar pela segunda vez, agora espiando a terra, ali de Canaã. Então, eles espiaram a terra, eles passaram ali. A Bíblia diz que Deus parou o rio Jordão nas águas de Adão. Está lá em Josué. Cadê esse texto? Achei não. Pois eu acho para os irmãos. Está na sequência aqui. O que Josué vai dizer? Que Deus parou as águas do Jordão desde a terra de Adã. Por que desde a terra de Adã? Adã aponta para Adão. Essa travessia do rio Jordão também aponta para a cruz do Calvário. O que isso significa? Que as águas pararam desde a terra de Adã. Porque toda maldição que pesava sobre a nossa vida, desde Adão até o Senhor Jesus Cristo, Ele levou todas elas na cruz do Calvário. E a Bíblia vai dizer então, que o Senhor, a primeira cidade que eles tinham que lutar contra, era uma cidade chamada Jericó. E Deus falou com ele, olha, essa cidade aqui, como é a primeira, ela vai ser minha. Vocês não podem pegar nada para vocês. Todo o despojo vai ser meu. Mas a Bíblia diz que um homem chamado Acã, ele pegou dos despojos e escondeu na sua tenda. Mas a gente não faz nada que possa ser oculto ao nosso Deus. Então Acã foi descoberto, porque Deus sabia o que ele havia feito. E Acã então foi levado para um vale. E lá naquele vale ele foi apedrejado. E aquele vale agora se chama Vale de Acã, ou também Vale de Acor, porque Acã e Acor no hebraico é a mesma palavra. E o que diz acerca desse vale? Olha o que o profeta Oséias vai dizer, Oséias 2, versículo 15, acerca desse vale. E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor, por porta de quê, irmãos? De esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Acor significa perturbação. Vale da perturbação. No meio do vale, no meio do seu problema, a promessa é que Deus vai abrir uma porta de esperança para você. Estou me lembrando aqui de um programa do SBT, do Silvio Santos. O Silvio Santos também, ele é judeu, e ele criou, por causa desse texto, um programa chamado Porta da Esperança. Quantos se lembram desse programa? Eu não sou velho não, tá, irmãos? Eu lembro.
O que era o programa? O programa, as pessoas mandavam cartas lá para o Silvio Santos, contando o maior desejo que elas tinham. Às vezes era comprar um carro, às vezes era comprar uma casa. E aí a produção do programa então mandava essas cartas para os empresários. Quem sabe um desses empresários poderia se dispor a atender o desejo da pessoa. Então era sorteado um participante. Aí aquele participante vinha lá para o palco do Silvio Santos e tinha uma porta fechada. E o participante não sabia o que tinha atrás dessa porta. Se ia ter lá o empresário, se houvesse alguém atrás da porta, é porque o desejo dele foi concedido. Então vamos supor que ele queria um carro. E aí o Silvio Santos fazia o suspense lá com o participante e falava: agora vamos abrir as portas da esperança. E a porta então se abria. Mas tinha vezes que não tinha nada atrás da porta. Olha que frustração, que decepção. Mas tem algumas pessoas que acham que essa porta da esperança funciona assim com Deus também. Não funciona. A porta da esperança que Deus abre no vale da sua tribulação, sempre vai ter uma resposta para você. Você está no meio da aflição, porque vales, irmãos, vales fala de situações de problemas, de desertos. Isso também não é por acaso na palavra de Deus. Montes, montanhas, aponta quando a nossa vida está de sucesso, de vitória, uma vida num padrão elevado. Mas quando a gente está no vale, quer dizer que a gente está enfrentando problema. E qual que é a promessa do Senhor? No vale de Acor, no vale da perturbação, no meio dos seus problemas, eu vou abrir uma porta de esperança para você. E quanto menos você esperar, essa porta vai se abrir. E aquele desejo que você ansiou por anos, lutou por anos, ele vai repentinamente ser trazido até você. Esse é o ano de 2022. A porta da esperança estará escancarada sobre a sua vida. E você vai ser surpreendido com aquilo que Deus vai fazer. Me lembro de um texto também. A Bíblia diz que Israel estava enfrentando uma guerra contra o exército sírio. E eles estavam num vale. Eles estavam lutando contra o exército sírio. E a Bíblia diz então que um profeta foi levantado e falou com Acabe: Acabe, pode ir porque o Senhor te entregou o exército sírio nas suas mãos. E Acabe então foi. Acabe então chegou e ganhou a batalha. O exército sírio fugiu, apavorado. Passaram-se alguns dias, os conselheiros do exército sírio falou para o rei: olha, eles ganharam porque o Deus deles é Deus das montanhas. Vamos desafiá-lo nos vales, porque nos vales o Deus deles não vai agir. Acabe, olha como é que é a graça de Deus, irmãos. Acabe era um rei maligno. Ele era casado com uma feiticeira chamada Jezabel. Mas mesmo assim a graça de Deus se manifestou. Deus levanta então outro profeta e ele fala com Acabe: olha, Acabe, pode ir, porque o Senhor também vai entregar o exército sírio mais uma vez nas tuas mãos. Vamos ver esse texto? Está lá em 1 Reis 20, versículo 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor falou: que história é essa? De que eu sou Deus só dos montes. Eu sou Deus dos montes e sou Deus dos vales. O que Davi disse em Salmos 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha, às vezes você pensa, pode se sentir condenado, acusado por estar enfrentando o problema. Talvez o diabo lance na sua mente: não, você está enfrentando esse problema porque você não tem um padrão espiritual elevado, porque você não é um crente compromissado, porque você tem levado a sua vida levianamente. Mas a promessa do Senhor é: mesmo no vale da aflição, mesmo no vale de Acor, no vale da
perturbação, uma porta de esperança se abrirá na sua frente. E repentinamente, porque porta fala disso, irmãos. Porta, repentinamente você sai de um ambiente e vai para o outro. Repentinamente, você está num vale da aflição, uma porta de esperança se abre, você vai para outro contexto totalmente diferente. Um contato, uma promoção, um segundo, Deus pode mudar a sua história. A Bíblia diz que José estava 13 anos preso. Ficou um tempo como escravo na casa de Potifar, depois a mulher dele falou mentiras acerca dele, ele foi para a cadeia. Esse processo durou 13 anos, até que o sonho se concretizasse. Mas uma manhã, os oficiais de Faraó foram lá na prisão e falou: José, se apronta, porque Faraó quer falar com você. Uma porta se abriu diante de José. José acordou prisioneiro, mas dormiu como primeiro-ministro do país mais poderoso daquela época. Uma porta de esperança. Mas o que eu quero falar com você hoje, acerca de esperança, é o que eu vou entrar na palavra agora, é a primeira menção da palavra esperança na Bíblia. Você sabe, no princípio da hermenêutica, o princípio da primeira menção, é muito importante você conhecer quando que uma palavra, a primeira vez que ela foi mencionada na Bíblia. Tikvá. Qual foi a primeira vez que foi mencionada na Bíblia? A Bíblia diz que o povo de Israel estava com Josué, já havia passado 40 anos de peregrinação no deserto. E ali então, eles enviam 2 espias, aprenderam a lição. Na primeira vez, Moisés enviou 12 espias, mas só 2 tiveram um relatório positivo. Então eles pensaram: vamos mandar 2 então, para resolver o problema. E mandaram 2 espias para espiarem a terra de Jericó, a cidade de Jericó. A Bíblia conta que a cidade de Jericó era uma cidade cercada por muralhas. Mas não é muro não, irmãos, é muralha que passava carruagens em cima dela, de tão larga que ela era. Muralhas que tinha até casa, moradores nessa muralha. A casa da pessoa fazia parte da muralha. E esses espias então foram lá espiar Jericó. Quando eles chegam em Jericó, por um problema lá, os guardas de Jericó avistam os espias. E eles agora fogem. E para eles fugirem, eles entraram numa casa de alguém improvável. Entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E chegaram e se esconderam na casa dessa prostituta. A Bíblia diz então que os generais, os oficiais de Jericó, os soldados, foram até a casa de Raabe, e ela tinha escondido os espias na casa dela, e falou com eles: olha, já foram embora, não estão aqui mais. E ela protegeu os homens de Deus. Mas é interessante que quando os 2 espias chegam na casa de Raabe, o que ela fala para eles? Vamos ver o texto? Assim que eles chegaram, o que ela disse para eles? O texto das águas de Adão é Josué 3,16, tá? Falei com você que estava aqui? Vamos lá. Josué 2,10. Olha o que Raabe fala para os espias. Quando eles chegam na casa dela. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Isso aconteceu há 40 anos atrás. Diante de vós, quando saíeis do Egito. Raabe, ela não tinha 40 anos. Ela não tinha nem nascido quando Deus abriu o Mar Vermelho. Alguém contou para ela, talvez a sua mãe, talvez a sua avó. Então Raabe sabia quem era o Deus de Israel. O quão poderoso era esse Deus, que fez um mar se abrir e o povo passou a seco. Esse Deus tão poderoso, Raabe via. Raabe morava na muralha, lembra disso? A janela da casa dela dava para o lado externo da cidade, de maneira que ela via o acampamento de Israel. Como é que Israel se acampava? 12 tribos se acampavam em volta do tabernáculo.
E lá no tabernáculo tinha a nuvem da glória de Deus. Essa nuvem, de dia era uma nuvem que trazia sombra, mas a Bíblia diz que de noite era uma coluna de fogo para iluminar e aquecer o povo do frio do deserto. Então Raabe via de longe a manifestação de Deus com o povo de Israel. Agora imagine o sentimento dela. Ela está em Jericó e olha, Deus está do lado de lá e ela está do lado de cá. E ela sabe, aquele povo que está lá, eles estão vindo para cá, para possuir essa terra, porque o Senhor falou, toda a terra pertence a Deus, Ele dá para quem Ele quer. Então o Senhor falou, vou dar essa terra para vocês, para o povo de Israel. Raabe sabia que Deus era com eles, ela não tinha esperança. O que ela podia esperar? Vai ser o fim, vai ser o fim. Então assim que os espias chegaram na casa dela, ela prontamente os recebeu e os escondeu. Então, Raabe então planejou para eles poderem ir embora, e ela pediu para eles, olha, quando vocês vierem, que ela sabia que eles iam ganhar aquela cidade, eu peço a vocês, poupem a minha vida, poupem a vida dos meus pais, dos meus familiares, não deixe que eles morram nessa batalha. E aí os espias falaram algo para Raabe, que é isso que eu quero falar com você. Está relatado lá em Josué 2, versículo 17 e 18. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio escarlata à janela. Tikvá, cordão. Tikvá significa corda, mas também significa esperança. O que Raabe fez? Raabe pendurou uma corda. Que cor que era a corda? Escarlate, vermelho, aponta para o sangue de Jesus. E os espias desceram por essa corda. E eles falaram, mantenha essa corda na janela. Porque quando nós viermos, nós vamos olhar, e aonde tiver o fio, a corda, o fio de esperança, escarlate, vermelho, nós vamos poupar. Então bota todo mundo para dentro, fala para o seu pai, fala para sua mãe, fala para os seus parentes, traz todo mundo para dentro. Isso fala de quê? De evangelismo. Não deixa que ninguém pereça, traga todo mundo. E quando nós passarmos, viermos destruir a cidade, aonde tiver o fio de esperança, simbolizando o sangue de Jesus, essa casa será poupada. Agora imagina a cena. Raabe agora tem lá um fio de esperança. Ela olha pela janela agora. Antes, ela olhava pela janela e só encontrava medo no seu coração. Ela não tinha esperança. Eu sou uma prostituta. Estou aqui em Jericó. O povo de Deus, Deus é com eles. Está lá a coluna de fogo. Olha lá o que Deus fez. Abriu o mar vermelho. Deus está com eles. Eu estou perdida. Eu vou ser destruída. Mas agora ela tinha um fio de esperança. Ela podia ter uma certeza inabalável que a vida dela seria poupada. Quantos têm o sangue de Jesus aplicado aí na sua casa? Essa é a sua esperança. Este é o fio de esperança que você pode esperar coisas boas. A Bíblia diz então que o exército de Israel veio. E eles vieram trazendo a arca. A arca aponta para Cristo. E eles rodearam a cidade 7 vezes. Rodearam. E depois eles tocaram o chofar. O chofar aponta que o carneiro foi morto. Aponta para Cristo também. E as muralhas de Jericó ruíram. Agora presta atenção, irmãos. Como é que uma muralha vai ao chão e a casa que está na muralha é poupada? Você acha que Hollywood que sabe fazer filme interessante, né? Está tudo na palavra de Deus. Porque a muralha ruiu, os muros de Jericó caíram. Mas a casa de Raabe, que fazia parte da muralha, não caiu. Porque ela tinha o fio de esperança. O fio escarlate, o fio vermelho. Agora você tem que imaginar, né?
Vamos supor que chega o anjo do Senhor para anunciar para Raabe. E fala com Raabe: Raabe, por que você está com medo, Raabe? O povo de Israel está vindo, Deus é com eles. E ele fala: Raabe, você nem sabe o que vai te acontecer. Mas eu sou só uma prostituta. Raabe, um daqueles espias é Salmão. Salmão era um príncipe de Judá. Eu creio que um daqueles espias era Salmão. Por quê? A Bíblia diz que os rabinos contam que quando o mar se abriu, a primeira tribo que passou foi a tribo de Judá. Judá significa louvor. Louvor sempre vai à frente. Você está enfrentando uma batalha? Louve ao Senhor. Louvor sempre é a primeira coisa que tem que fluir dos seus lábios. Quando Josué enviou, quando Moisés levantou uma oferta para o tabernáculo, os príncipes vieram ofertar. O primeiro príncipe que veio ofertar foi Naasson, que era um príncipe da tribo de Judá. Judá sempre vem primeiro. E Salmão era filho de Naasson. Então vamos supor, ele se tornou marido de Raabe. O anjo está lá conversando com Raabe. Raabe, você nem sabe o que vai acontecer. Salmão, filho de Naasson, príncipe de Judá, vai se casar com você. E de vocês vai nascer um homem chamado Boaz. Boaz vai se casar com uma mulher moabita chamada Ruth. Desse casamento vai gerar um filho chamado Obed. Obed vai se casar e vai gerar um filho chamado Jessé. Jessé também vai gerar um filho chamado Davi, o grande rei de Israel. Davi, o grande rei de Israel, vai ser gerado de você, uma prostituta da cidade de Jericó. Mas olha, Raabe, não é só essa notícia boa não. De Davi vai vir o Rei dos Reis. E lá em Mateus, na genealogia do Senhor Jesus Cristo, está escrito o nome de Raabe, uma prostituta de Jericó, ascendeu. O Senhor Jesus descendeu dela. Olha quanta graça, irmãos. Olha quanta graça. Mas aonde que começou essa esperança? No fio escarlate. Porque o sangue foi aplicado. A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava lá no Egito ainda escravo, estava acontecendo as pragas, 9 pragas, a 10ª praga ia ser diferente de todas as outras. Todas as 9 pragas, o povo de Israel que estava na terra de Gósen, Gósen significa próximo, eles foram poupados. Veio rã, mas em Israel não veio, em Gósen não veio. Veio chuva de Sarai, mas não veio em Gósen, no povo de Israel. Mas a 10ª praga ia ser diferente. A 10ª praga o Senhor falou: olha, mata o cordeiro, aplica o sangue do cordeiro no umbral da porta do lado de fora e come o cordeiro assado em família, do lado de dentro da casa. Porque o sangue do cordeiro estava do lado de fora da casa. Quando o anjo da morte veio, o anjo da morte não pôde entrar naquela casa, porque o sangue foi aplicado. Agora vamos imaginar uma outra cena. Vamos supor que você está ali com a sua família, e você está ouvindo os gritos: meu filho morreu, porque morreu o primogênito. Meu filho morreu, os egípcios chorando, clamando, gritando. E você está lá dentro da sua casa com os seus 3 filhos. Você olha para o seu filho mais velho e fala: será que o anjo da morte vai entrar aqui? Você começa a ficar com medo. Mas olha, você não precisa ter medo, porque o sangue do cordeiro está do lado de fora da sua casa. E o que protege você é o sangue. Você não precisa ter medo algum, de nada, porque você tem o sangue aplicado na sua vida. E por causa do sangue, você pode sim ter uma esperança, uma santa expectativa daquilo que Deus vai fazer. Eu me levanto como um anjo do Senhor, trazendo boas notícias para você. O ano de 2022 será um ano onde você vai experimentar de coisas que você jamais experimentou.
Será o melhor ano da sua vida. E eu não estou falando isso como frase de efeito, estou falando isso porque vai ser uma realidade na sua vida. Só porque você está aqui nessa noite, só porque você está me ouvindo nessa noite, às vezes você nem está com tanta fé assim, mas vai ser assim que vai acontecer na sua vida. Raabe jamais poderia imaginar uma prostituta. Ela não almejava grandes coisas, só queria sobrevivência. Mas o Senhor tinha maiores planos para ela. Dela geraria o rei Davi, dela geraria o rei dos reis, o Senhor Jesus. Ele descenderia de Raabe, uma prostituta. Você pode sim ter esperança. Deus tem coisas grandes e rápidas para fazer na sua vida nesse ano de 2022. Eu separei aqui para os irmãos uma fita. E nós vamos fazer um ato profético. Pedi os pastores para distribuir. Nós vamos distribuir um por família. Como um ato profético. Você vai amarrar essa fita. Ou na porta da sua casa. Eu vou amarrar na porta da minha casa. Ou na janela da sua casa. De maneira que quando você olhar, ou se alguém te perguntar, o que é isso aí? Isso não é Senhor do Bom Fim não, tá, irmãos? Isso é o fio de esperança. Se alguém te perguntar, que fita amarrada é essa aí? Isso é para que eu lembre que eu posso ter esperança de que coisas boas vão acontecer na minha vida. Um fio escarlate. A cor escarlate aponta para o vermelho. Vermelho aponta para o sangue de Jesus. Por causa do sangue. Por causa do sangue. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Por causa do sangue, você pode ter sim uma santa expectativa. Você pode sim encher-se de esperança para 2022. Vai ser o melhor ano da sua vida. Pedi os servos também para a ceia, para se posicionarem. Nós vamos orar. Nós vamos consagrar essas fitas ao Senhor. E eu vou declarar que você vai sair daqui cheio de esperança. Mas olha, por mais que você consiga mensurar, por mais que você consiga desejar, eu tenho uma boa notícia para te dar. Vai acontecer mais. Você pede uma coisa, Deus vai te dar além. Raabe só queria sobrevivência, Deus deu para ela além. Eu contei para você domingo passado acerca do paralítico. Ele queria só uma esmola, mas Deus queria colocá-lo de pé. Deus está tirando você da mendicância, da beira do caminho. Por mais que você não deseje coisas grandes, o Espírito Santo vai colocar diante de você uma porta que vai trazer coisas novas e grandes para você. Você vai ficar boquiaberto, surpreso. Você vai olhar e vai falar, eu não dou conta de administrar tudo isso. Mas o mesmo Deus que vai dar para você, Ele também vai te dar unção para lidar com isso que Ele está te dando. Tem pessoas que dizem, eu não posso receber grandes coisas nas minhas mãos, eu não posso ter grandes riquezas nas minhas mãos, porque eu não dou conta de administrar. Mas Deus vai colocar na sua mão e vai te dar sabedoria para administrar aquilo que Ele está te dando. Uma promoção, recursos financeiros, ampliação no seu ministério, crescimento, não sei aquilo que você tem desejado, mas Deus vai te dar e vai dar rapidamente. Todos pegaram? Ainda não pegou? Fica com a sua mão levantada se você não pegou. Nós fizemos mais fitas. Eu vou colocar na minha casa e vou colocar lá no meu trabalho. Eu vou colocar no meu carro ainda. Alguém não pegou? Levanta a mão. Ah lá, tem lá atrás. Vamos ficar de pé, irmãos? Queria chamar os irmãos do louvor aqui à frente. Enquanto nós ministramos uma canção, os servos vão distribuir os elementos da ceia e nós vamos orar, consagrando o fio de esperança. Quantos são prisioneiros da esperança aqui? Você vai amarrar essa fita lá na sua casa, como um prisioneiro da esperança. E todo dia, todas as vezes que você olhar por aquilo, você vai saber que você pode esperar coisas boas e grandes de Deus.
Vamos ministrar ao Senhor uma canção. Enquanto isso, os servos vão distribuir os elementos da ceia. Nós vamos consagrar nosso fio escarlate ao Senhor e também os elementos da ceia. Amém? Aleluia. 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 Consagrar essa fita ao Senhor como um memorial de que o sangue está aplicado na nossa casa, nas nossas vidas, e nós sim podemos ter esperança. Tikvá, esperança, corda,
Você está amarrado com Deus na esperança de que Ele vai fazer coisas boas para você. Deus tem planejado coisas grandes que vão te surpreender. Por mais que você tenha uma expectativa, Deus vai fazer mais. É isso que Ele tem planejado. E eu gostaria que você começasse a orar ao Senhor. Pai, nós cremos, ó Deus, que o sangue do Senhor Jesus nos livrou da maldição, que o sangue do Senhor Jesus pagou a dívida do nosso pecado, e nós podemos sim, Pai, ter esperança no Senhor, não esperança em homens, esperança no Senhor, que o Senhor vai fazer coisas boas, o Senhor tem bons planos para as nossas vidas. Pai, nós consagramos essa fita ao Senhor como um memorial daquilo que foi feito na cruz do Calvário, e como uma fita escarlate, como, ó Deus, um fio de esperança, nós declaramos, Senhor, nós somos homens e mulheres cheios de esperança, homens e mulheres cheios de expectativa de coisas boas no Senhor. Erga sua fita, aleluia, erga suas fitas ao céu, fala assim: eu creio que a obra consumada, o sangue de Jesus me livrou de toda maldição. Eu creio que o sangue de Jesus está sobre a minha vida, está sobre a minha casa, está sobre a minha família. Por isso, eu não preciso temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo e Ele tem bons planos para a minha vida. Eu creio que por causa do sangue eu posso me alegrar hoje, porque eu tenho plena certeza de que coisas boas estão vindo em minha direção. Aleluia, aleluia. Você pode ministrar ao Senhor? Aleluia. Presta atenção no que eu vou te dizer. Sua esperança não é em homens. Você não está esperando que o seu patrão te reconheça, que aquele parente rico se lembre de você. Não, homens são falhos. Expectativa em homens nos frustram. Nós temos expectativa em Deus. Em Deus. Ele prometeu. Deus, Ele não é mentiroso. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não precisava fazer uma aliança conosco. Ele podia simplesmente prometer, porque Ele não ia voltar atrás. Mas para que você tivesse segurança nas promessas dEle, Ele fez uma aliança com você. E a aliança que Ele fez, o sangue do unigênito Filho de Deus foi derramado. E por causa do sangue, da aliança, você pode sim ser um prisioneiro da esperança. Você pode sim, por causa do sangue da aliança, como memorial, amarrar essa fita na sua casa e todos os dias declarar: eu tenho uma esperança, Deus está planejando me abençoar. Não sei se é hoje. Será que é hoje, Deus? Todos os dias você vai acordar e vai falar: é hoje, Pai, é hoje. Hoje é o dia. Todos os dias você vai se acordar com uma santa expectativa. A aceleração começou na sua vida. Nós vamos repetir a canção e os servos vão distribuir os elementos da ceia. Nós vamos orar também com eles. Pode distribuir, por favor. Nada
pegou os elementos da ceia, você pode se assentar, só para a gente ver quem ainda não pegou e vai pegar. Fique em pé ainda. Se você ainda não pegou os elementos da ceia, você pode permanecer em pé, para os irmãos poderem facilmente te encontrar. Então todo mundo, amém, todos que vão ceiar conosco essa noite, já está com os elementos da sua ceia. O jejum do último semestre, o tema foi 21 dias no divã da graça. Divã, creio que a maioria dos irmãos sabem o que é. É um móvel de consultórios, de psiquiatria, psicanálise, terapia, seja o nome que você der. É um sofá. E ali é um móvel que simboliza para você sentar e abrir a sua vida, descansar. Mas olha, por mais que terapeutas, psiquiatras possa trazer um refrigério para a sua vida, esse refrigério não é permanente. O único refrigério permanente na sua vida é descansar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse semestre, essa campanha desse último semestre, foi para nos levar a abandonar e a rejeitarmos toda a ansiedade. Toda a ansiedade. Porque a ansiedade deixa você por dentro agitado, entre aspas, acelerado, mas não é a aceleração de Deus. E o Senhor tratou com você nessa campanha para que a ansiedade fosse removida na sua vida, e você vai entrar o ano de 2022 descansado na graça de Deus. E porque você está descansado, você não vai ficar ansioso por coisa alguma. Deus, Ele mesmo, vai produzir essa aceleração na sua vida, por causa desses elementos que você tem na sua mão: o pão, que é o corpo de Cristo, o vinho, que é o sangue da nova aliança. Jesus, por ocasião da última Páscoa, você sabe que o judeu, até hoje, né, eles celebram a Páscoa. Jesus, como um judeu, celebrava a Páscoa também. Mas Jesus fez a última Páscoa e a primeira ceia, porque nós celebramos hoje a ceia. O que é isso que você tem nas suas mãos? É a Páscoa que eles celebravam. A Páscoa lembrava do cordeiro que foi morto, o sangue que foi aplicado no umbral da porta, o cordeiro que foi comido dentro de casa. Lembrava que eles foram tirados do Egito, que eles foram libertos da opressão de Faraó, não são mais escravos de Faraó. Você sabe que o Egito aponta para o mundo, Faraó aponta para o diabo. Isso que você está celebrando hoje, a mesa do Senhor, é para que você se lembre que por causa desse sacrifício, você foi liberto da opressão do diabo e da escravidão do pecado. Mas o Senhor também não queria só tirar o povo do Egito e deixar eles no deserto. Deus queria levá-los para uma terra que mana leite e mel. Não quer dizer que lá não teria problemas, não quer dizer que lá não teria lutas. Lá tinha moradores, lá tinha gigantes. Eles enfrentaram muitas batalhas, mas todas essas batalhas deveriam ser enfrentadas no descanso. Por isso que a primeira cidade que eles teriam que enfrentar para poder possuir a terra, eles ganharam no grito, literalmente no grito. Eles rodearam, tocaram o chofar, levaram a arca e gritaram, e as muralhas ruíram. Deus estava mostrando para eles: você pode ter luta. Ele não prometeu que nós não teríamos tribulação e luta, não prometeu que nós não, por momentos da nossa vida, nós passaríamos pelo vale, mas Ele prometeu: você pode sim esperar coisas boas. No meio da sua luta, você pode sim esperar por uma porta de esperança. Mas a vontade dEle é conduzir você para a terra prometida. O que é a terra prometida para nós hoje? É a terra do descanso.
descanso. Por causa da obra consumada, você pode descansar. Por causa dessa obra que nós vamos celebrar hoje, o momento da ceia é de lembrarmos da obra dele. Não é lembrar dos nossos pecados, se nós estamos em condições. Algumas pessoas ainda interpretam erroneamente o texto de Paulo aos Coríntios, quando ele fala para os coríntios, para eles examinarem a si mesmos e não tomarem a ceia indignamente. Mas olha, indignamente ali não é um adjetivo. Indignamente está falando de uma maneira indigna. O que é de uma maneira indigna? É você participar da mesa do Senhor sem discernir o que significa. Algo poderoso. A ceia é algo poderoso que acontece. E você precisa discernir, porque quando você participa da mesa do Senhor, você se alimenta do corpo, bebe do sangue dele. Jesus fala: você tem parte em mim. Você pode sim desfrutar de saúde física para o seu corpo. Você pode sim desfrutar de prosperidade para a sua vida. Prosperidade financeira, prosperidade no seu casamento, prosperidade ministerial, prosperidade em todas as áreas da sua vida, por causa da obra dele. Por um momento, enquanto você está aí com os elementos da ceia na sua mão, eu queria que você pudesse conversar com o Senhor, agradecer o Senhor pela obra consumada, agradecer o Senhor por esse ano de 2021, agradecer o Senhor mesmo pelas lutas que você passou ou ainda esteja passando, mas você fala: Senhor, o Senhor esteve comigo, o Senhor está comigo, e eu creio que uma porta de esperança está sendo aberta diante de mim. Pai, louvamos ao Senhor por esse ano de 2021. Pai, um ano, ó Deus, em que crescemos em revelação, crescemos, ó Deus, no descanso da graça do Senhor. Pai, um ano, ó Deus, em que avançamos e atingimos um novo patamar, e cremos, ó Pai, que o Senhor tem mais ainda para as nossas vidas. Pai, eu declaro, ó Deus, que cada irmão, cada um dos teus filhos nessa noite está experimentando desse descanso, dessa paz que excede todo entendimento. E nós participamos da mesa do Senhor hoje, em plena certeza de que por causa da obra consumada, por causa do corpo, por causa do sangue, nós podemos ser sim abençoados em todas as coisas. Ergue o seu pão ao Senhor, assentado como você está. Fala assim comigo: eu creio que este pão é o corpo de Cristo. Eu creio que o corpo de Cristo foi moído, traspassado, ferido por causa dos meus pecados. Eu creio que ao comer desse pão eu recebo saúde física para minha vida, porque pelas feridas de Cristo eu fui sarado. Eu rejeito toda enfermidade na minha vida. Eu creio que o Senhor Jesus se fez maldição no meu lugar, para que eu fosse feito abençoado em todas as coisas. Eu sou abençoado, e onde eu chego, a bênção do Senhor chega comigo. Leve o seu cálice aos céus. Fala assim comigo: eu creio que este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Eu creio que por meio desse sangue eu fui justificado. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu creio que por meio desse sangue eu fui perdoado. Toda a dívida que pesava contra mim foi paga. O escrito de dívida foi rasgado. Eu creio que por este sangue eu piso na cabeça do diabo,
do acusador, porque não há nenhuma condenação sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Agora erga o cálice, a sua fita e o pão. Fala assim comigo: eu creio que eu posso ter esperança em Deus, de que coisas boas estão vindo rapidamente ao meu encontro. Eu creio e eu acesso pela fé a essa graça, e eu permaneço nessa graça em nome de Jesus. Pode comer o pão e beber do cálice.